Tu venha sobre esse lugar com o teu fogo, com o teu poder, usando o teu servo, Senhor, mais uma vez, como sempre tem feito. Te damos graça por tudo, por esse culto e tudo aquilo que vai acontecer aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Tome assento, querido. Abra sua Bíblia, Joel capítulo 2 e o versículo 28. Se você encontrou, diz amém. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Curva a sua cabeça. Aleluia. É necessário que nós invoque o Espírito Santo neste lugar por alguns minutos. Espírito Santo de Deus, Tu és Senhor na nossa vida, Tu és Senhor na nossa casa. Pedimos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, se mova neste lugar, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, movendo, Senhor, sobre cada um de nós, trazendo, Senhor, a Tua paz, trazendo, Senhor, a Tua alegria, a Tua presença. Aleluia, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor, de honra, Tu és digno, Senhor, de glória, Tu és digno, Senhor, de louvor. Te adoramos e exaltamos, Senhor, nesta manhã. Aramamandere manamaralabassúria. Louvado é o Teu nome, engrandecido é o Teu nome, Espírito de Deus. Aramandere massúria. Vem, Senhor, a Tua presença, vem, Senhor, o Teu Espírito. Vem, Senhor, receber o culto daqueles que se prepararam, Senhor, para cultuar o Teu nome. Vem receber, Senhor, a adoração, Senhor Jesus. Vem receber, Senhor, o louvor, papai. Alabaramandere manamaralabasheika, alabaralamandere manamaralabassúria. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo assim: eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, o Rei da glória, eu adoro. Eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, o Rei da glória, ó Senhor, ó Senhor, Tua glória enche a terra, oh. Cante com a tua alma, com o teu espírito. Alababarabaxê barabaralamandere manamaidere massúria. Eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, o Rei da glória, eu adoro. O Espírito Santo se move, Espírito Santo recebe adoração. O Rei da glória, ó Senhor, ó Senhor, Tua glória
enche a terra, ó Senhor. Alalalabá. Oh Espírito Santo. A terra. Aramandere manamaralabashei calabaralamandere masúria. Aleluia. Profeta Joel, ele profetiza, tomado pelo Espírito Santo, e ele diz que nos últimos dias, aleluia, o Senhor diz, no último dia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja Deus. O homem é um vaso, o homem é um templo. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, e um templo só faz sentido se Deus estiver ali. Um louvor só faz sentido se Deus estiver ali. Uma adoração só faz sentido se Deus estiver ali. Aleluia! E quanto melhor for o teu culto, tanto mais será o derramar do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia! Quando Elias prepara o altar para que o fogo do céu desça, a primeira coisa diz que ele juntou as pedras e ele foi formando o altar. Se nós não montamos o altar de forma organizada e de forma correta, o fogo não desce, o culto não acontece. Por isso, quando nós chegamos à casa do Senhor, há um tempo de oração, onde você dobra o teu joelho e se comunica com Deus. Há um tempo de adoração ao Senhor Jesus, para que o fogo desça, para que a sua presença chegue até nós. Aleluia! E essa palavra, ela é maravilhosa porque diz: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. O sonho do meu coração, o desejo do meu coração é ver os nossos jovens tendo visões nessa igreja. É ver o Espírito sendo derramado sobre cada vida, sobre cada um de nós que somos servos, cheios do Espírito Santo. Agora abra Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2 e o versículo 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aleluia, diga assim, concordemente. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Presta atenção, estavam todos no mesmo lugar, concordemente, ou seja, no mesmo propósito. Concordavam na ação, naquilo que eles pretendiam, naquela oração que eles faziam. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, você vai encontrar muitas vezes o Senhor separando pessoas. O Senhor Jesus, ele vai orar e ele leva os seus apóstolos, ele tira os seus apóstolos do meio da multidão. Outras ocasiões ele separa até mesmo os apóstolos, ele escolhe 3 para ir orar com ele. Quando ele vai operar milagres, muitas vezes ele tira os incrédulos, aqueles que não creem, ele diz: sai todo mundo da casa, só fica aqui o papai e a mamãe, Pedro, Tiago e João comigo, só os que estão unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Para que o fogo desça, para que o milagre aconteça na tua casa, para que o milagre aconteça na igreja, onde for, quem estiver tem que estar no mesmo propósito. Se na tua casa um está para um lado, o outro está para o outro, não tem como Deus operar. Muitas vezes algum casal chega: pastor,
A gente veio pedir oração aí, a esposa diz assim, é ele que quer, eu não quero. O marido diz assim, eu quero vender a casa, e a esposa diz, eu não quero. E aí como é que você ora? Não estão não estão em concordância. E na casa do Senhor, o desejo do vosso pastor e o desejo do Espírito Santo é que haja a manifestação dele neste lugar. Arababaxê manamassúria. O desejo do coração do Pai é derramar do seu Espírito sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, é trazer visões, é trazer sonhos, interpretação de línguas, milagres e maravilhas. Aleluia! Então já vai preparando o teu coração e diga, Senhor, que eu possa nesta manhã me alinhar à vontade de Deus. Que não seja você aquele que o Senhor diz assim, deixa esse aqui de fora, esse não fica dentro da casa. Você já parou para pensar que muitas vezes termina o culto e houve uma manifestação poderosa e quem sabe você ficou parado dizendo assim, eu não entendo isso, o que será que é? Poxa, por que isso? Será que você não está sendo deixado de fora? Para pensar, o fogo cai, pessoas falam língua estranha, pessoas caem no espírito, pessoas choram, pessoas se quebrantam, pessoas contam testemunho e você está alheio. Será que você não está sendo deixado de fora? O Espírito Santo se derramará sobre toda a carne, porém toda a carne que deseja o derramar do Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra diz que eles estavam concordemente e veio um vento impetuoso, de repente, irmão, diga comigo, de repente. É algo maravilhoso, porque você já viu como que acende um fogo? Quando a gente que é churrasqueiro sabe acender fogo, né, irmãos? Sabe? Você coloca lá, prepara as brasas, põe um papelzinho com azeite, coloca ali uma pequena faísca, aquela chaminha vai pegando e de repente, o fogo está forte. Eu quero ser essa faísca, eu quero ser essa chama sempre acesa. Aleluia, que aonde chega, incendeia o arraial de Deus. Aleluia. Eu vou repetir com você Atos capítulo 4, eu quero que você preste bem atenção no texto. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitas pessoas dizem nos dias de hoje que para ser cheio do Espírito Santo, não é necessário falar língua, que você pode estar cheio do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas simplesmente não fala língua. No mínimo acontece uma coisa, quem não fala língua, no mínimo não está transbordando do Espírito. Eu não vou dizer que não tenha o Espírito Santo, você tem, pode ter para salvação, mas não está transbordando. Quando transborda do Espírito, fala língua estranha. Arababaxúria. E o desejo nosso do crente tem que ser, eu quero transbordar do Espírito. Eu não quero água só lá nos tornozelos, nem no joelho, nem na cintura, eu quero nadar no Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. Atos 2, versículo 12. E todos estavam maravilhados e perplexos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Escute, todas as vezes que houver a manifestação do Espírito Santo, muitos se alegrarão e outros zombarão. E quando a gente lê aqui, e muitos zombavam, quem zombava não era o incrédulo, quem zombava era o povo que guardava a lei. E quem recebeu a unção do Espírito Santo e falou noutras línguas, também era o povo que guardava a lei, e eram também pessoas de todas as nações do mundo que viviam em Jerusalém nesta época. Isso significa o quê? Que não importa se você guarda a lei, se você é judeu, ou se você é grego, ou se você é brasileiro, não importa. O derramar do Espírito é para quem quiser.
E você escolhe se você é aquele que fica parado no meio do caminho, se você é aquele que recebe, ou se você é daqueles que zombam. Sempre haverá alguém zombando. E muita gente não recebe o falar em línguas, porque tem vergonha ou tem medo do que os outros vão pensar. Será que vai ficar olhando para mim e vai dizer que eu sou louco? Quem fica olhando vai dizer que você é louco. E se você ficar olhando, é só uma questão de tempo e você vai olhar para o teu irmão que está falando língua e vai dizer, para que isso? E você corre o risco de ser rejeitado pelo Espírito Santo. Então todo crente deve ter o desejo de falar em línguas estranhas, de mudar de nível, tem que ter esse desejo no seu coração. E eles começam a zombar, porque as pessoas ali começaram a falar noutras línguas, e não era a língua estranha. Neste primeiro episódio da manifestação do Espírito Santo, eles começam a falar outras línguas, como se fosse nos dias de hoje, seria francês, inglês, espanhol, russo. Começaram a falar essas línguas. E as pessoas de outras nações que estavam ali se admiraram e diziam, não são galileus esses que estão falando nessa língua, mas estão falando na minha língua nativa? Como é que pode isso? O que é isso? E alguns começam a zombar. Então Pedro se levanta e ele explica. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 14. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nós acabamos de ler. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O derramar do Espírito Santo se manifesta em falar línguas. Está explicado aqui. O apóstolo Pedro está explicando. O que o profeta Joel disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos jovens profetizarão, terão visões, falarão noutras línguas, é o que ele está dizendo aqui, ó. Aleluia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia! Esses dias já está cumprido, já está acontecendo. Arabassúria. Aleluia! Enquanto muitas pessoas veem a manifestação do Senhor passando pela terra, tem outros que estão vivenciando, que estão realmente cheios do Espírito Santo, profetizando, curando enfermos, expulsando demônios. Amado irmão, irmã que está aqui, presta atenção no que eu vou dizer para ti. Se o cristianismo não tiver a ação do Espírito Santo, é só mais uma religião. É só mais uma religião, onde se fala, mas não acontece, onde o Deus vivo não está presente. Sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, o cristianismo é só mais uma religião bonita. Se fosse só uma religião, seria a religião mais bonita que tem, mas não teria efeito nenhum. E nós não podemos aceitar isso, porque nós servimos o Deus vivo, que caminha com seu povo e que opera milagres no nosso meio. É um Deus que ouve a oração. Aleluia, a palavra diz, qual é outra nação no mundo que tem um Deus que anda com seu povo? É só nós, os descendentes de Abraão.
Aleluia. Agora presta atenção, que eu vou trazer um pequeno ensino para você. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 1. 1 Coríntios 13, versículo 1. É o apóstolo Paulo falando, e ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, e de quem? Vamos lá, a língua dos homens e dos... Só até aqui. Aqui você já encontra que existem duas línguas. Existe a língua dos homens e a língua dos... A língua dos anjos é a mesma dos demônios. Presta atenção. A língua dos anjos é a mesma dos demônios. Por quê? Porque os anjos não tiveram a sua língua confundida, misturada, só o ser humano, lá na Torre de Babel. Então a mesma língua que os anjos falam, os demônios falam, porque demônios são anjos caídos. Entendeu isso? Por que é importante você saber isso? Porque quando a pessoa vai lá no terreiro de macumba, ou lá no centro espírita, eles também falam línguas. E alguém diz assim, não, eles falam língua estranha lá. Não, eles não falam língua estranha. Lá eles falam a língua dos anjos, ou dos demônios, como você quiser entender, tanto faz, é uma língua só. Do mesmo jeito que tem brasileiro, gente boa que fala português, tem brasileiro bandido que fala português. Os anjos é a mesma coisa, eles só têm uma língua. Então anjo de Deus fala a língua dos anjos. Os demônios falam o quê? A língua dos anjos. Você entendeu? Por que é importante você saber isso? Porque quando você vai para as redes sociais, vai ter alguém colocando lá, olha o terreiro de macumba, eles falando língua e rodando e tal, e os crentes também, é a mesma língua. Você percebe? Eles se enchem de espíritos malignos e profetizam e falam coisas malignas, e o crente se enche do Espírito e fala as coisas benignas, as coisas que vêm de Deus para desfazer as obras do diabo. Diga comigo, língua dos homens, língua dos anjos. Agora vai comigo, 1 Coríntios 14, você está no capítulo 13, vai para o capítulo 14, o versículo 2, olha o que diz a palavra, porque o que fala em língua o quê? Não colocaram aqui para nós? Porque o que fala a língua desconhecida, alguma tradução diz língua estranha, porque o que fala a língua estranha, diga comigo estranha, diga desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, nos explicando, existe a língua dos homens, existe a língua dos anjos, e existe a língua desconhecida, ou como nós conhecemos, a língua estranha. E quando a pessoa fala a língua estranha, ninguém entende, ninguém compreende, e nem você mesmo. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo dentro de você, intercedendo a Deus pelo que está acontecendo. Estamos juntos, irmãos? Glória a Deus. Agora vai comigo o versículo 14, 1 Coríntios 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aleluia! Louvado seja Deus. Deixa eu abrir um parêntese para você. Pessoas que não falam língua estranha, em algumas denominações, eles nunca oram em língua estranha. E o crente que serve ao Senhor Jesus em espírito, ele ora com entendimento e ora em espírito. O que seria melhor? Orar só com entendimento
e o espírito ficar sem fruto? Ou orar com entendimento e em espírito? A pessoa que ora em língua estranha é capaz de orar horas e horas a fio, porque já não é mais ele orando, é o Espírito Santo orando através dele. Mas quando nós estamos limitados à nossa oração na nossa língua portuguesa, a nossa oração fica limitada, porque ela estará limitada ao que estamos vendo ou ao que vimos. Quando você ora e não tem a presença do Espírito Santo, você ora por um problema que aconteceu, ou você ora agradecendo uma bênção que você recebeu. Tudo é presente, mas a maior parte é passado. Mas quando você ora no Espírito, aí você determina o futuro. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Quando você ora em Espírito, você determina o futuro. Não é simplesmente que Deus te revela o que vai acontecer, mas pelo Espírito você determina a bênção sobre a tua vida, a bênção sobre a tua casa, a bênção sobre o teu país, porque você, pela palavra, porque tudo é criado pelo poder da palavra, pela palavra cheia de unção, você determina o que vai acontecer na frente. Aleluia! Louvado seja Deus. O desejo do meu coração é que você ore mais em línguas e que você receba poder, receba autoridade. Vai comigo, volta comigo lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 2, o que aconteceu? O Espírito veio como um vento impetuoso, encheu a casa e todos começaram a falar noutras línguas. Quando eles se encheram do Espírito Santo, no outro dia, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. É necessário que você entenda uma coisa. Antes disso, o ministério de Pedro, o ministério de João era limitadíssimo, era limitado. Antes disso, os milagres não aconteciam. Antes disso, as pessoas chegavam para Jesus e diziam: os teus discípulos não puderam curar, os teus discípulos não puderam fazer. Mas quando eles são cheios do Espírito Santo, até o paralítico tem que andar. Aleluia, aleluia. Quando você é cheio do Espírito Santo, os milagres te acompanharão. Quando você é cheio do Espírito Santo, aonde você vai, a bênção do Senhor vai contigo. Aleluia, em todas as áreas. Agora presta atenção, volta comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele está explicando, irmão, sabe por quê? Porque quando ele foi para a Ásia a primeira vez, ele foi pregando com palavras de sabedoria humana, porque ele era um mestre, ele conhecia profundamente as Escrituras, e ele começa a pregar, mas não há efeito, não há transformação de vida. Palavra bonita, não há transformação de vida. Certa ocasião,
eu acompanhei um casal que eles se degladiavam muito, brigavam, e era soco, e era arranhão, e ameaças de morte, e tudo começava por coisas tão simples, coisas tão pequenas, porque o marido chegava em casa, o almoço não estava pronto, ou a janta não estava pronta, e a irmã reclamava porque o marido não trazia flores, e a irmã não trazia chocolate, então eles brigavam. Faz sentido? E aí parece tão fácil resolver, não é verdade? Ah, irmão, eu estou observando aqui que o Senhor é colérico. Ele é? O que é isso, pastor? Não, o seu temperamento. Porque eu fiz psicologia, então é fácil você falar essas abobrinhas. O Senhor é colérico. É, seu temperamento. E ele, pastor, mas fazer uma pergunta, o senhor pode ficar mais tranquilo quando chegar em casa? Se a sua esposa não fez o almoço, o senhor pode ficar assim? Não, eu consigo. Ah, tá. Irmã, a senhora é fleumática, sabe? A senhora pode estar sempre morrendo, né, irmã? Pastor, eu levanto assim, já levanto desanimado, não consigo, eu sei que tem que fazer, mas não consigo. Mas se a irmã se esforçar, será que a irmã consegue? Vamos tomar um café bem forte de manhã? Pastor, não, eu consigo. E se ele trouxer um chocolate? Aí sim. Eu falei, olha aí, está vendo, irmã? Está vendo, meus irmãos? Facinho de resolver. Que nada, irmão. Na outra semana o pau pegava de novo, os vizinhos me ligavam, pastor, vem aqui que estão se matando aqui. E assim foi um ano, tentando resolver com palavras de sabedoria humana. Olha para quem está dizendo assim, é só no espírito, ó. Aí quando eu cheguei lá, já estavam tudo arranhado, as crianças chorando. Falei, meus irmãos, hoje nós vamos fazer diferente. Ninguém vai sentar, não vai ter aconselhamento pastoral. Irmãos, eu estou por aqui de aconselhamento pastoral, assim, por aqui. Hoje não é mais aqui, ó. Tem pessoas que vêm, pastor, preciso de um gabinete. Aí eu sento lá e fico só ouvindo. Não dou uma palavra. Depois de uns 15 anos eu aprendi, irmão. O capeta não sai com a minha sabedoria. Aprendi. Capeta não sai com as minhas palavras. Não sai. Então eu só fico ouvindo. E eu fiquei ali ouvindo aquele casal. E aquele dia não. Depois de um ano eu falei, não, hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos expulsar esse capeta aí. Quando cheguei, eles começaram, opa, eu falei, não, vem cá. Sai dele em nome de Jesus, todo espírito maligno, sai agora. O meu já caiu no chão, já começou a se tremer tudo. Sai dela também, bum, cai também, já sai o capeta. Se estremeceram, berraram, gritaram. Saiu, sarou. Aí alguém diz assim, mas então não resolve fazer psicologia? Não, resolve nada. Pode fazer psicologia se quiser, pode ganhar dinheiro com isso. Sabe o que é? Você pode mudar o comportamento das pessoas, você pode mascarar o comportamento das pessoas, mas libertar só no poder de Jesus Cristo. Sabe? Escuta o que eu vou dizer para você, irmãos, lá no inferno vai estar cheio de gente educada, sabe, pessoa super educadinha, que sabe se portar, que sabe dizer, bom dia, meu vizinho, que sabe tratar a esposa com flores e com um chocolate. Lá no inferno vai estar cheio de gente assim também, irmão. Comportamento não significa que foi livre em Jesus. Para ser livre em Jesus é só no poder do Espírito Santo. Salvação é só no poder do Espírito Santo, é o nascer de novo. Diga assim, nascer de novo. Tratamento psicológico, irmão, você vai tratar a pessoa, você vai tentar melhorar ela. Deus não melhora ninguém, Deus não faz reparo, Deus não faz nada disso aí. Deus, Ele faz uma nova criatura. Se não é nova criatura, tem que se converter, tem que aceitar Jesus de novo.
1 Coríntios 2 e 11. Presta bem atenção. Esse aqui vai clarear a tua mente. 1 Coríntios 2 e 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Segura só um pouquinho, nós vamos continuar lendo, presta atenção. Ninguém sabe o que vai no teu coração, senão você mesmo. É o que está falando aqui. A gente está olhando, e se você olhar para alguém que está do seu lado, você olha e diz assim: ó, que irmão, deu até glória a Deus, levantou a mão. Mas o que vai no coração dessa pessoa, ninguém sabe. Os pensamentos que estão aí dentro, só você sabe. Os adultérios que estão aí dentro, as mentiras e enganos, e as falsidades que estão aí dentro, é só você que sabe. E o mesmo acontece com as irmãs. As irmãs achou que não ia, não. As irmãs também. E às vezes você olha para alguém e diz assim: olha que homem parado, é orgulhoso, é arrogante. Você não sabe. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma aparência, sei lá, que as pessoas me acham arrogante. Eu tenho que sempre estar quebrando isso. As pessoas olham para mim e me julgam pela minha cara de besta. Eles dizem assim, mas com o passar do tempo elas entendem que eu sou homem de Deus. Presta atenção, irmãos. Não importa o que as pessoas estão vendo por fora, importa o que você é por dentro. Não importa o que as pessoas te julguem por fora, no passar do tempo, quem você é será manifesto. Aleluia, louvado seja Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está nele? Só você. E as coisas de Deus, só o Espírito de Deus. Versículo 12, presta atenção, 1 Coríntios 2 e 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Segura um pouquinho, diga assim: as espirituais com as espirituais. Tem um lugar por aí que quando o demônio manifesta, os pastores não expulsam o demônio, chama SAMU. Você entende? Não percebe o que é um problema mental, e o problema mental já é uma ação demoníaca. Porém, muitas vezes o demônio já saiu, mas o dano ficou, a sequela ficou, e é preciso que Jesus cure. E dentro das casas acontece a mesma coisa. A mulher olha para o marido, e o marido está todo revoltado, está todo ouriçado, e a mulher e entra na pilha do marido. Não percebe que é uma obra maligna. Se você estiver cheia do Espírito Santo, você vai perceber que o que está habitando ali não é de Deus e não é carne, é espírito maligno, e não vai sair com palavra de sabedoria humana, não vai sair no grito, não vai sair no berro, não vai sair você tentando explicar as coisas, não vai sair, só sai no poder do Espírito Santo. Estamos juntos? Aleluia. Um pouquinho para frente, olha só. Versículo 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal, ele olha para o mover dentro da igreja, ele não compreende, ele não entende. Por que a irmã fica se tremendo toda? Por que a outra fica fazendo assim? Por que o outro cai?
e ele pensa que isso é o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo. Isso é a reação do corpo físico daquela pessoa à presença do Espírito Santo. A pessoa caiu no chão. Isso aí é o Espírito Santo? Se isso é o Espírito Santo, eu não quero. Não, meu querido, aquilo não é o Espírito Santo. Aquilo foi a ação do Espírito Santo tão poderosa na vida daquela pessoa, que aquela pessoa caiu. Mas o carnal não compreende essas coisas. Ele olha sempre no âmbito carnal. Mas o que já é espiritual, que já recebeu o Espírito Santo, compreende todas as coisas. Certa ocasião estávamos orando aqui e caiu uma moça. E tinha muita gente caída no Espírito. E parecia normal. Parecia que ela também tinha caído no Espírito. Mas quando eu passei perto dela, não era o Espírito Santo que estava ali. Era outra coisa que estava ali. Então eu peguei na mão dela e falei, diga comigo assim, o meu corpo. E ela, o meu corpo, tudo direitinho, coisa linda. É templo do Espírito Santo. E ela, já não quis mais, tá aí seu feio. Sai daí. O crente cheio do Espírito Santo tem discernimento do Espírito. Certa ocasião, quando ministrávamos uma sequência de mensagens sobre os níveis de oração, lá na igrejinha ainda. Então nós íamos entrar no último nível de oração, que é quando o valente amarra o mais valente. E quando eu estava preparando a palavra, o Espírito Santo me falou assim, você será afrontado no último culto. O Espírito Santo falou, você vai ser afrontado. E eu falei, então tem misericórdia de mim, Senhor, porque é o teu nome. É o teu nome. E naquele culto, chegou uma mulher. E como a igreja estava muito socada mesmo, irmãos, eu falei para ela sentar no meu lugar, só tinha o meu lugar, não. A mulher sentou, exatamente onde eu sentava. E tinha um ar-condicionado em cima, e como era muito quente na igrejinha, aquele ar-condicionado começava a pingar. Mas eu já estava acostumado, quando pingava só ficava para o lado e deixava cair. E começou a pingar em cima da mulher. E quando fomos orar no final, de repente a mulher manifestou, mas eu não estava próximo dela. E tinha uns 4, 5 irmãos em volta dela, e um estava em cima com o joelho nas pernas dela e segurando o ombro, e ela, muito possessa mesmo. Eu cheguei, orei, eu já sabia, falei, Espírito Santo, é no teu poder, é o Senhor. Não permita que nós sejamos envergonhados aqui. E Deus deu graça, aquele demônio saiu. No outro culto, adivinha quem é que estava lá de novo? A mesma. Eu falei, será que ela está liberta mesmo? Isso aí está meio esquisito, essa mulher aí. Vai querer quebrar tudo de novo aqui. Quem já viu endemoniado aí? E aí, você orou ou correu para trás lá dizendo, não pegue em mim? Irmãos, quando deu a hora da oração, a mulher de novo manifesta e não tinha jeito. E o Espírito Santo falou assim para mim, permita que ela fale. Presta atenção, nós não temos essa cultura de conversar com o demônio. Nós não temos isso. Tem outras igrejas que fazem. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou, deixa ele falar, deixa o capeta falar aí. Eu falei, então fala, o que você tem para falar? E ele falou assim, ela é minha. Ela me prometeu. Eu falei, sim, ela prometeu, mas ela já quebrou. Porque quando ela aceitou Jesus Cristo aqui no culto passado, ela já quebrou essa aliança contigo. Mas ela me prometeu, eu falei, ela já prometeu, mas já quebrou, então sai agora. E aí oramos, Deus deu vitória, foi 3 soprão nela, só 3, pá, pá, pá. E no terceiro, o chifrudo vazou, foi embora. Olha só o que aconteceu, eu não sabia da história daquela irmã. Aí naquela semana ela veio conversar e ela disse, pastor, sabe o que aconteceu? Eu já tinha ido em muitas igrejas, mas não acontecia nada. E aí eu estava triste, porque quando eu era jovem, as pessoas, os meus pais diziam que eu queria me matar, porque eu pulei do 2º piso, porque eu me joguei na frente de um carro,
porque eu tomei comprimido, mas eu nunca quis me matar. Tinha uma coisa dentro de mim que mandava eu fazer aquelas coisas e ficava soprando no meu ouvido. Mas eu não queria, mas eu era obrigado a fazer. Então a minha mãe me levou na casa de uma senhora que era amiga dela, presta atenção. E na frente da casa era normal, mas quando entramos atrás era um terreiro. E lá ela começou a falar língua estranha. Eu falei, língua estranha não, língua dos anjos. Dela, como assim? Eu falei, outro dia eu te explico. E ela começou a falar aquelas coisas, e aí o capeta falou assim, ela falou, o capeta não, falou o guia falou assim, se você não quiser morrer, você vai ter que me servir. E eu falei, se servir como? Você vai me servir, e vai sobre você hoje o espírito tal, não vou dar ibope para aquele capeta sujo, vem o capeta tal. E ela fumou um charuto, fez eu fumar charuto, fez eu tomar pinga, e a partir daquele dia, nunca mais eu quis me matar, mas sempre esse espírito me acompanha, e eu comecei a fazer trabalho em esquina, e ela foi falando tudo. Falei, tá. Dela, mas aquele dia, como eu já tinha ido em muitas igrejas, e nada tinha acontecido, um dia o meu filho chegou e falou assim, pastor, mãe, eu estou indo na igreja Filadélfia, uma igreja pequena assim, ela, pode ir. E quando ele passou para ir para fora, já pronto para ir para a igreja, eu escutei uma voz, vai com ele. E aí eu me arrepiei e falei, essa voz é diferente. Aí eu falei, não, espera que eu vou contigo. Me arrumei rapidinho e fui. Quando eu cheguei na igreja, me deu um tremelique. Cheguei na porta, me deu aquele negócio, eu já não quis entrar, mas meu filho, não mãe, a senhora já está aqui, entra. Aí eu falei, mas está muito cheia. Daí ele, não tem problema. Aí o senhor falou para eu sentar lá na frente, eu sentei. Quando eu sentei lá, eu olhei para a porta, tinha um anjo que eu só via ele da cintura para baixo, porque o resto estava para fora da igreja, de grande que era. Aí eu olhei, não tinha mais nenhuma porta, e tinha grade na janela, só tinha aquela porta e aquele anjo estava lá. Eu falei, agora não posso sair daqui. E quando eu estava ali, começou a pingar aquela água na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, está pingando aqui. E aí, pastor, eu senti que o demônio se revoltou dentro de mim, mas eu não tinha como sair. Mas na hora da oração, aí ele se manifestou e fez tudo aquilo que o senhor sabe que fez. E quando eu saí para fora, ele voltou de novo e entrou na minha vida de novo. Mas no último culto, no terceiro sopro, ele não voltou mais e não vai voltar mais. E hoje essa irmã está liberta. Escuta. A psicologia não resolve isso. Por isso que está cheio de gente tomando remédio faixa preta, cheio de gente que as pessoas dizem que é louco, porque a pessoa escuta, porque a pessoa vê. Eu andei com um rapaz e diziam que ele era doido, e eu andei com ele. E eu comecei, dentro da psicologia, a estudar ele. Aí eu falei, tu lembra que a gente foi na loja tal? Ele, claro, você está doido? Claro que eu lembro. Eu falei, que horas eram? Ele falou, tal hora. Eu, E o que tinha lá? Como é que era o forro? Ele, o forro? O forro era assim, porque era um forro diferenciado. Daí eu vi que ele realmente estava sabendo tudo o que estava acontecendo. E enquanto nós falávamos, ele falou, olha aí ó, as doidas passando. Eu falei, que doida, mano? Olha aí, ó. Ele via pessoas passando. Então, se vai para um IPQ, é louco. Você já foi no IPQ? De vez em quando eu vou lá no IPQ. Você não encontra pessoas normais lá. E alguém vai dizer assim, claro, é tudo louco. Não, não é isso que eu estou falando. Você só vai encontrar gente dopada lá. Só gente dopada. E sabe quem é que tratou com aquelas pessoas? Psiquiatras, psicólogos, que olham para a pessoa e, você é doido. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Para dizer que alguém é doido, não precisa nem fazer psicologia, nem psiquiatria, não precisa fazer nada. É só você ficar olhando para a pessoa e você já vai perceber que é doido. Então não resolve nada. Aí você encher a pessoa de remédio, também não resolve. O que resolve é o poder do Espírito Santo que liberta. Vou repetir. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, para encerrar. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fica de pé, igreja amada. Tem pessoas neste lugar que tem sempre vozes falando na sua cabeça. Tem pessoas aqui que enxergam coisas e dizem para você que não é real. É uma perturbação na tua vida. O Espírito Santo quer libertar nesta manhã. O Espírito Santo quer encher você da sua presença, encher do Espírito, encher a tua vida com a pessoa dele, com a pessoa do Espírito Santo. Quer trazer o óleo sobre você e quer libertar pessoas também. Aleluia. Eu gostaria que você, que é espiritual, invocasse o nome dele nesta manhã. Você que já tem experiência, você que já é batizado, comece a invocar o nome dele. Você que ainda não fala línguas, comece a adorar ao Senhor com o teu entendimento, mas com o teu coração desejoso de ser cheio do Espírito Santo. Vem a tua presença, vem o teu Espírito, vem o teu Espírito. Haja liberdade ao Santo de Israel, haja liberdade, haja exaltação ao nome dele. Deus poderoso, se tivéssemos, Senhor, um Paulo nesta cidade, esta cidade já teria sido transformada e arrebatada, Senhor. Então vem a minha vida, vem a vida dos meus irmãos, vem trazer poder, vem trazer autoridade. Espírito de Deus,